Barba Branca nunca se importou verdadeiramente com One Piece, já que para ele, o tesouro mais importante de toda a sua vida era sua família. Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca, foi um dos primeiros Yonkou, 4 imperadores, de One Piece, e o maior rival de Gold Roger, o rei dos piratas. Até mesmo antes da grande era dos piratas, ele já era conhecido como uma figura lendária e temida no mundo de One Piece. Inclusive o próprio governo mundial, o Chichibukai e os outros Yonkou, reconhecem Barba Branca como o homem mais forte do mundo, pois ninguém foi capaz de derrotá-lo em um combate direto, além do próprio Roger. Apesar de ter a força para conquistar o mundo, Edward tinha apenas um desejo, que era ter uma família. Edward nasceu no país Esfinge, no Novo Mundo. Ele foi um órfão que precisou lidar com a pobreza desde cedo. Sua ilha natal sofreu muito por ser incapaz de pagar o tributo celestial ao governo mundial. Antes de ser o grandioso Barba Branca, ele era um pirata sonhador que desejava formar uma família em alto mar. Ao ser conhecido como um pirata poderoso, ele foi recrutado por Rox de Shebek, que também recrutou outros indivíduos perigosos. Após a derrota de Shebek em God Valley, Barba Branca formou sua própria tripulação, os Piratas do Barba Branca. Durante suas viagens, Barba Branca acolheu diversos órfãos e piratas desamparados na sua tripulação, e formou uma família enorme com todos eles. Toda a sua tripulação o enxergava como um pai, pois ele amava e cuidava de todos eles como se fossem os seus filhos. Até mesmo o pequeno Marshall de Teach, também conhecido como Barba Negra, também entrou para sua tripulação. Quando era criança, dizendo que era um órfão, Barba Branca o aceitou, mas não imaginava que esse garoto estava conspirando pelas suas costas. Antes da existência dos títulos de Rei dos Piratas e Yonkou, Roger e Edward estavam lado a lado na hierarquia de poder e fama. Ambos cresceram na mesma época de piratas fortes, como Big Mom, Kaido e outros nomes terríveis, mas eles sempre ficavam atrás dos grandes rivais. Portanto, Barba Branca estava no auge da pirataria desde a sua época. Ele apenas foi superado por Roger em termos de fama quando seu rival virou o Rei dos Piratas. Além disso, todos diziam que Barba Branca era quem tinha mais chances de virar o próximo rei, mas ele não tinha o mínimo interesse em fama ou riquezas. Alguns anos após a morte de Roger, Barba Branca acompanhou a ascensão de Portgas de Ace, o filho de seu antigo rival. Mas como tinha remorso de carregar o mesmo sangue de Roger, queria provar o seu valor tentando derrotar o único pirata que rivalizou contra o falecido rei. Mesmo sabendo que o inimigo era muito mais forte, Ace não hesitava em tentar matá-lo várias vezes. No entanto, ele era sempre derrotado. Depois de travarem muitos duelos, Ace despertou uma grande admiração e inspiração por Barba Branca, enxergando o líder como uma figura paterna. Com isso, ele aceitou o convite de Barba Branca para entrar em sua tripulação. Contudo, as coisas se complicaram quando Teach assassinou Tachi, o comandante da 4ª Divisão, para roubar a Fruta da Escuridão, a Yami Yami no Mi. Ace, em sua busca por vingança, decidiu caçar Barba Negra, resultando em um conflito brutal entre ambos. E a situação piorou ainda mais quando Ace perdeu a batalha e foi entregue ao governo mundial, que teve como decisão executá-lo. Sabendo que seu filho estava em perigo, Barba Branca foi até a execução para salvá-lo, demonstrando assim um amor de um pai com o filho, assim como diz Salmo 103:13, que fala: "Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem." Com a preparação da marinha para a chegada do Yonkou, temos o início de uma guerra, que ficou marcada na história. Quando Barba Branca e sua tripulação chegaram em Marineford, através de seu navio principal, o Moby Dick, os marinheiros ficaram perplexos. No entanto, eles não sabiam que o pior estava para acontecer, pois o próprio líder estava prestes a entrar em combate, já que o próprio possuía a Gura Gura no Mi, uma fruta capaz de criar terremotos, dando a Barba Branca o poder de destruir toda Marineford se ele quisesse. Após isso, o próprio almirante Akainu foi bater de frente com Barba Branca. Com isso, temos o início do primeiro confronto entre ambos. Ao jogar Akainu para longe com seu primeiro ataque, Barba Branca cai de joelhos por causa de sua doença, que não permitia ele fazer muito esforço, fazendo com que ele sofresse um golpe no peito por Akainu, que tinha poderes de magma. Além disso, ele também sofreu danos de espada e até mesmo um tiro de bazuca na cara. Porém, nada disso foi o suficiente para deitar o homem. O cara é um tanque de guerra humano, né?
Depois temos uma cena que mudaria fortemente a vida de Edward Newgate, que foi a morte de Ace por Akainu, levando um soco em sua barriga ao tentar proteger Luffy do Almirante. Após isso, Barba Branca sente uma raiva incontrolável, que é demonstrada no soco que ela presenteia no Akainu, que é um dos momentos mais satisfatórios do anime. Logo depois, tem-se o começo da batalha entre os dois, no qual se encerra quando Barba Branca dá um soco tão forte no Akainu que produz fendas em toda a ilha, dividindo a ilha em duas partes, deixando ele de um lado e seus filhos do outro. Com isso, Barba Branca vai fazendo uma limpa no exército da marinha. É durante isso que temos a chegada de Barba Negra e sua tripulação em Marineford. Após isso, temos o início da luta dos dois, que começa quando Barba Negra usa da Yami Yami no Mi, espalhando a escuridão por todo o redor. Logo, Barba Branca revida. No entanto, percebe que não teria muito efeito. Assim, com sua experiência de batalha, pega sua lança e corta o Barba Negra e solta o seu poder nele. Depois desse ataque, Barba Branca usa de seus poderes para dar um golpe que afunda Barba Negra. Porém, antes do provável ataque final, o pirata e sua tripulação começam a atirar e disparar muitos e muitos tiros nele. Logo após esses acontecimentos, Barba Branca, antes de morrer, afirma que Tite não era o homem que Roger estava à espera. Por último, ele encerra dando ênfase ao que o Rei dos Piratas disse, que o One Piece é real. One Piece realmente existe! Com a morte de Barba Branca, o narrador aproveita para fazer uma lista de todos os ferimentos que Edward Newgate teve antes de partir, que incluem 267 cortes com espada, 152 furos por tiros, 46 tiros de canhão, além dos golpes dos 3 almirantes. No entanto, teve suas costas ilesas, já que ele nunca, em toda a história de sua vida, havia recuado de um combate. Edward Newgate mostrou na prática o amor que tinha pelos seus filhos e pela sua família, que o fez estar disposto a dar a sua vida para salvá-los, assim como Jesus, o qual foi torturado e mutilado pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Então, gente, esse foi o vídeo. Agradeço pela atenção de todos. Compartilha essa mensagem, né, para que ela chegue a mais pessoas. Deixa o seu like, se inscreve, para vocês estarem também apoiando o meu canal. E é isso, eu sou o Pedro, esse é o canal Código Eterno. E até mais.